Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade por meio de polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você vai conferir como foi o último acampamento dos Gideões Mirins, num bate-papo com o pastor Carlos Cruz. Na sequência, o testemunho dessas crianças e no último bloco, Reverendo Osni Ferreira traz uma palavra de Deus para o nosso coração. Então não sai daí porque o Central em Foco está no ar. E você que acompanha a gente sempre aqui no Central em Foco, hoje nós vamos conversar com você juntamente com o pastor Carlos, que mais uma vez participa aqui comigo, né, pastor? É verdade, e com uma alegria e um prazer poder participar com você. É verdade, pastor, só que dessa vez nós vamos falar sobre o Ministério Gideões Mirins, né, pastor? Que é um ministério que tem encantado muito tanto os pais quanto toda a liderança da igreja, né? É verdade, Sara. Esse ministério é um presente de Deus. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando ele diz, né? Deixar os pequeninos vir a mim, porque deles é o meu reino. E quando nós vemos exatamente essa pureza do coração dessas crianças, porque no Ministério de Gideões, hoje nós lidamos o quê? Com crianças de 4 anos até a sua adolescência, aos 17 anos. Pois é, um leque enorme aí da idade, né? Exatamente. Então nós dividimos do Gideões Infantes, que vai de 4 a 6. Depois nós temos os Gideões Mirins, que é de 7 anos, vai até 11, 12 anos. E depois eles entram na segunda fase, que é de 12 até os seus 17. Finalizando esse processo, e aí futuramente nós convidamos esses a serem conselheiros. Na verdade, eles deixam de ser gideões e passam a nos auxiliar cuidando dessas crianças, né? E esses adolescentes, né? É verdade. Agora, para quem nos acompanha e ainda não entende ou não sabe exatamente o que é ser um Gideão Mirim, pastor? Perfeito. Gideão Mirim é você ter um compromisso, primeiramente com Deus, que é o compromisso de oração, é um compromisso da leitura da palavra, é um compromisso em orar e interceder pelas outras pessoas, interceder pelas nações, interceder pela igreja e fazer um trabalho missionário. Sim. E quando nós falamos do trabalho missionário, que muitas vezes nós entendemos um trabalho, mas vocês viajam, vocês vão para outros países? Não, nós entendemos a missão urbana. Então, na cidade que nós temos muitas missões. Com certeza. Temos muitas situações que nós podemos estar levando a palavra de Deus, levando o ID de Cristo. E uma das missões que nós tivemos esse ano nós levamos pequenos grupos no Corpo de Bombeiros de Londrina. E lá elas tiveram a oportunidade de aprender a profissão do Corpo de Bombeiro, desse policial, desse militar, desses homens que são anjos também, cuidando das vidas. É verdade. E lá elas ensinaram também esses oficiais a orar. Que lindo! Lá elas intercederam por aqueles oficiais. E teve um momento dessa ministração que houve um chamado real. Quer dizer, houve um acidente e o SEAT foi chamado. E quando esses policiais, esses oficiais adentraram em sua viatura, todos os gideões que ali estavam, eles levantaram suas mãos e intercederam por aqueles policiais, pedindo as bênçãos do Senhor e a pessoa que havia sofrido o acidente, que o Senhor cuidasse dela. Que coisa linda, né? Ou seja, aprendendo na prática a eficácia da oração, né, pastor? Exatamente. E nós ensinamos também a questão da disciplina. O que é a disciplina? É respeitar as autoridades, respeitar a autoridade eclesiástica, respeitar as autoridades da cidade, respeitar os mais velhos, respeitar os pais. Isso é fundamental, essa disciplina é fundamental. E é um resgate aí de valores importantíssimos, né? Que muitas vezes a família está se perdendo nisso, né, pastor? Exatamente. Esse é o papel da igreja, né? Sim. Ajudar a família a resgatar tudo isso. Exatamente. E temos testemunho porque o Ministério de Gideão não quer dizer que a pessoa precisa estar dentro da igreja para participar. Então, nós temos um dos Gideões que ele viu a criança uniformizada e despertou no coração dele fazer parte. Mas a família não era convertida, mas ele veio. Ao nosso ministério. Até nós gravamos no ano retrasado um testemunho com ele.
E através do testemunho desse menino, que é o Kevin, vou falar o nome dele porque ele já gravou um testemunho, a família toda foi restaurada. Olha que bênção. O pai se tornou um diácono, a mãe ministra louvor em um dos nossos polos. Que bênção. Hoje eles compraram um apartamento. Glória a Deus. Deus fez uma revolução na vida deles. Amém. Através daquele menino. Que porque coisa ele foi linda. incansável na oração. Amém. E recentemente eles acabaram de chegar do acampamento, né? Exatamente. Todo ano tem um acampamento, pastor? Todo ano, todo final do ano é uma finalização, né, de todo ano. Porque no ano eles têm toda semana, todo sábado, são ministrações. E nós falamos do plano da salvação, falamos quem é o Espírito Santo, do amor, do pecado. E no final nós temos um momento de descontração, mas nós temos também uma imersão. Então esse ano nós falamos do tema exatamente quem me amou primeiro. Então nós falamos do amor de Deus, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falamos também da criação, como Deus criou. E simulamos ali um Big Bang. É mesmo? Simulamos, colocamos uma explosão, vamos explodir, vamos ver se vai criar aqui. Olha só. E falaram, a gente não criou. Mas, quando Deus pegou do pó, e aí nós fizemos uma dinâmica, construindo do pó um bonequinho, e elas tiveram essa experiência com argila, preparando, entendendo o sopro da vida, e depois do amor de Jesus. Depois, no sábado, nós tivemos também uma vigília com eles, uma fogueira, um momento de adoração. Essas crianças, quando elas se entregam ao Senhor, elas se entregam verdadeiramente. Então, a gente nem começa direito, eles já estão se quebrantando diante do Senhor. E um dos testemunhos que aconteceu no domingo, uma das crianças falou assim, algo foi mais forte do que eu. Eles não sabem explicar, né? Não consegue. Mas foi mais forte. E aí eu comecei a chorar. Mas era muito bom, era muito gostoso. Isso é recompensador. É verdade. Essa intimidade com Deus. É verdade. É muito especial quando os pais permitem que as crianças tenham essa experiência, né, pastor? E a igreja, ela é exatamente isso, né? A igreja está aqui na cidade, no coração da cidade, para que toda a família seja alcançada. Exatamente. Né? E muitas vezes, uma única criança traz uma família inteira. Faz a diferença. E hoje no Ministério somos em torno de 300 crianças, né? São 300 crianças hoje que nós temos cuidado. E agradecer também aos pais que têm confiado neste ministério. É verdade. Porque eu tenho que lembrar também da importância dos conselheiros. Né? Nós temos uma equipe aí, praticamente 40 pessoas, que são pais, que estão sempre à disposição no final de semana. Né? Incansáveis, né? Todo sábado aqui. E fora isso, são gideões de oração que fazem parte da torre 24 horas de oração. A maioria são gideão de oração, oram e intercedem. Então são pais que sabem da necessidade de uma criança. Então isso nos facilita muito em compreender. E aí nós temos esse retorno das crianças, dos pais. Os pais têm a liberdade de se abrir quando nós percebemos algo que precisa ser tratado em família, então nós acionamos os pais para adiantar alguma situação. Pai, olha, o que nós podemos ajudar, o que nós podemos ser útil na família. Então é um ministério que tem seguido aquilo que o nosso pastor tem nos ensinado, que são os 3 pilares, que é o amor, cuidado e encorajamento. Então nós amamos essas crianças, entendendo já que elas são o futuro desta igreja e o futuro dessa nação. Amém. Quer dizer, o cuidado é exatamente não deixar que o mundo venha entrar na vida dessas crianças e desviar do caminho do Senhor. E o encorajamento, que quando elas crescerem, elas saibam que o Senhor é com elas e o Senhor tem uma promessa na vida de cada uma. Então elas crescerão homens e mulheres melhores, homens e mulheres alicerçados na palavra que é Cristo Jesus. Amém. E a gente tem um testemunho aqui de 2 crianças que participaram. Verdade. E eu quero convidar todo mundo que nos acompanha aqui para conferir esse testemunho maravilhoso. Hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho para vocês. Teve um acampamento que a gente fez a hora de oração, fez o lugar lá da fogueira, a gente teve barraca, a gente se divertiu, essas coisas.
teve o tempo lá de oração. Daí quero ser pastor e médico por causa da vigília. Eu gostei muito da vigília, falei com Deus, conversei bastante com Ele. Gostei bastante. Isso foi bem divertido, tocou mais no meu coração sobre a palavra de Deus. Eu quero agradecer muito pelos conselheiros que nos ajudaram muito. Eu quero agradecer pro pastor Carlos por fazer o acampamento dos Gideões Mirins. E muito obrigado. Meu nome é Enzo Bittencourt Batista. Eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Oi, gente, eu sou a Lara. Faz 2 anos que eu já estou no Gideões e eu estou muito feliz de ficar no Gideões, porque eu não tinha muitas amigas na igreja. Quando eu comecei a ficar com várias amigas e eu comecei, no acampamento, eu fiquei cada vez mais perto de Jesus, como face a face. Ser um Gideão é uma honra, porque eu não li a Bíblia antes. Esse ano, quando eu comecei a ficar mais perto de Jesus, eu comecei a ler a Bíblia e estou querendo trazer uma menina para Jesus. Ele falou que quando eu estiver mais perto dos Gideões, mais perto eu esteja dele. Para ser um Gideão, todos os dias tem que orar em sua casa, fazer testemunhos. E quanto a gente ganha mais votos, a gente aprende mais coisas e fica mais perto de Jesus cada vez mais. Meu nome é Lara Risse de Oliveira e Oliveira Ribeiro. E eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Muita alegria estar de volta para esse momento tão especial da leitura da Palavra de Deus e da reflexão dessa palavra ao seu coração. Eu quero chamar a sua atenção para o texto de Hebreus 10:36, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quero falar sobre perseverança e ânimo. A fé da pessoa que crê em Cristo gera em seu coração um estilo de vida marcado pela perseverança e ânimo. É muito fácil desanimar diante das adversidades da vida e render-se aos problemas ao nosso redor. No entanto, a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, conforme o texto lá do Novo Testamento, como descrito pelos evangelhos, tinha convicção em seu coração, cria que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada daquela enfermidade terrível. Ela fora movida pela fé. E mesmo no meio da multidão que apertava Jesus, ele percebeu que alguém tinha lhe tocado de maneira diferente, com fé. E disse àquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Está lá em Marcos capítulo 5, 34. Imediatamente ela foi curada. Essa mulher anônima, que a Bíblia nem sequer menciona o seu nome, enfrentava vários problemas que poderiam desencorajá-la de chegar até o Mestre. Ela padecia de uma hemorragia incurável, pois o texto bíblico afirma que ela havia consultado inúmeros médicos, gastado muito dinheiro, mas sem obter melhoras. Estava cada dia pior. Podemos imaginar a fraqueza do seu corpo físico, com aquela hemorragia por tantos anos, a pressão emocional que padecia, sua fragilidade, o fato de ser considerada, de acordo com a lei, impura, limitando sua vida social e religiosa. Eram muitos obstáculos que ela tinha que transpor, inclusive a multidão que a pressionava e dificultava de se aproximar de Jesus. Mas ela foi perseverante em buscar sua cura e vencer todas as barreiras. Seu desejo de ser curada, era muito maior que todas as aparentes dificuldades. Ela perseverou e não desistiu. Quantas pessoas desistem diante do primeiro fracasso, da primeira tentativa, do primeiro erro, da primeira crítica? A caminhada só é vitoriosa
para aqueles que perseveram e não se deixam abater pelo desânimo. A história conta de homens que foram derrotados, mas finalmente venceram e têm muito a nos ensinar. Abraham Lincoln faliu 2 vezes como empresário e foi derrotado em 6 eleições estaduais e nacionais antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. José, filho de Jacó, enfrentou as mais diferentes dificuldades e desafios, mesmo sendo um jovem temente a Deus. Seus irmãos o odiavam e lhe tinham inveja, zombavam dele. Planejaram matá-lo e o jogaram no poço. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, levado para o Egito, vendido para Potifar, oficial de Faraó. Caluniado, injustiçado pela esposa de Potifar, foi para a prisão, onde permaneceu vários anos. José nunca deixou de confiar em Deus e perseverou em sua fé de tal maneira que mais tarde veio a ser o governador do Egito. Deus o honrou e ele foi o grande provedor em dias de seca e grave fome naquela ocasião. A perseverança e a fé em Cristo devem andar de mãos dadas, pois é através delas que os milagres e o sobrenatural acontecem. Quando os 10 espias foram ver a terra de Canaã, somente Josué e Calebe perseveraram e creram que herdariam e possuiriam a terra. Os demais desanimaram diante das dificuldades e dos gigantes que lá habitavam. Calebe afirmou: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Está lá no capítulo 14, Josué, versículo 8. Vamos perseverar sempre e nunca desanimar. Este é o grande desafio para o coração de cada um de nós. Quem sabe você está enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Não desanime. Olhe para a cruz, para Cristo e deixe Ele conduzir o seu caminhar, porque será uma caminhada de vitória. Oremos. Obrigado, Pai, pela promessa da Tua palavra e que jamais nenhum de nós deixemos de caminhar em fé e de perseverar. Senhor, são estes que herdarão vitórias nas suas vidas e vão experimentar o grande triunfo espiritual na fé na pessoa de Cristo Jesus. Pai, se alguém que me vê e me ouve está passando por alguma dificuldade, que o Teu milagre, a Tua mão poderosa, venha sobre esta vida agora, levantando-a em vitória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos próxima semana aqui com mais uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. Não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você e toda a sua família. E o nosso programa já está quase terminando, mas antes, preste atenção na agenda de cultos, escolha um dos nossos horários e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 19 horas também acontecem os cultos nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às 11 horas da manhã também temos um culto no Polo Palhano, que fica no auditório do Shopping Aurora. Às 18 horas, o culto é no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem células para adolescentes de 14 a 17 anos no Centro de Adoração. De segunda a sábado, Alvorada no Altar, às 6h30 da manhã, uma reunião de oração que fica na capela do Centro de Adoração. E no sábado, 20 horas, tem culto da juventude também no Centro de Adoração.
Você também pode nos conhecer através das mídias sociais. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Que a sua semana seja abençoada e Deus te abençoe.